A calmaria, antes da tempestade. Em tempos antigos, na Roma Imperial, viveu um homem chamado Lúcius. Ele era conhecido por sua notável habilidade de manter a calma e a compostura, mesmo nos momentos mais desafiadores da vida. Ele enfrentou uma série de adversidades, desde perdas pessoais até desafios políticos. Mas sua capacidade de permanecer sereno e focado o distinguia dos demais. Início da história. Lúcius caminha lentamente, perdido em pensamentos profundos. Se aproxima de uma estátua estoica e olha para o horizonte com uma expressão serena. Caminhando em seu jardim, ele encontrava tranquilidade e paz, um lugar onde ele refletia sobre as palavras de filósofos como Epiteto, Sêneca e Marco Aurélio. Ali, cercado pela natureza e pela filosofia, ele encontrava serenidade. A alegria da família era um bálsamo para a alma de Lúcius. Os laços que compartilhavam, as histórias que contavam, eram a prova viva de que a vida estava repleta de momentos de felicidade. Mas como todos sabemos, a calmaria nem sempre dura. E assim, a vida de Lúcius estava prestes a ser testada de maneiras que ele nunca imaginou. O futuro traria desafios inesperados, e sua jornada através dos princípios estoicos o levaria a dominar não apenas seu intelecto, mas também suas emoções. A reviravolta traiçoeira. Em um belo dia, caminhando sobre as ruas de Roma, ele ouviu um turbilhão de vozes e agitação. Lúcius estava envolvido pela multidão e foi arrastado para um destino que ele jamais teria previsto. Os guardas de Roma o algemam e o conduzem para o tribunal. Seu rosto exibe confusão e incredulidade, enquanto ele tenta compreender o que está acontecendo. As algemas em seus pulsos eram um símbolo cruel da reviravolta que sua vida havia tomado. Ele, que uma vez viveu rodeado por paz e sabedoria, agora estava no epicentro de um turbilhão de acusações e tumulto. Seus olhos, uma vez cheios de serenidade, agora refletiam a confusão de um homem que havia sido jogado em um mundo desconhecido. A traição e a injustiça o envolviam como uma tempestade escura. Diante do imperador, ele sentiu o peso esmagador da acusação. As palavras eram como lâminas afiadas, cortando sua reputação e sua tranquilidade. Ele agora estava diante do olhar implacável de alguém que detinha o destino de sua vida em suas mãos. A tempestade interior. No interior das paredes do tribunal, ele enfrentava uma tempestade de proporções emocionais. As acusações injustas ecoavam, enchendo o espaço com uma tensão palpável. Seus olhos, uma vez refúgios de serenidade, estavam agora repletos de inquietação. As palavras difamatórias eram como flechas que atingiam seu âmago, desencadeando uma tempestade de emoções que ele nunca havia experimentado. Suas mãos, que uma vez folheavam calmamente os livros dos filósofos, agora estavam cerradas em punhos. A injustiça que ele enfrentava corroía sua serenidade, e a raiva lutava para encontrar um caminho através da tempestade que rugia dentro dele. Em meio à tormenta interior, Lúcius lutava para manter sua compostura. O peso das emoções o ameaçava, mas sua mente estava fixada em uma busca. A busca pelo controle sobre suas reações e a compreensão profunda que os estoicos prometiam. A tempestade interior continuava a rugir, mas ele se recusava a ser dominado por ela. Ele sabia que a busca pela inteligência emocional era uma jornada complexa, mas ele estava determinado a enfrentar a tempestade com coragem e sabedoria. Sua jornada estava apenas começando, e o desafio que ele enfrentava era o primeiro passo em direção à maestria das emoções. A aplicação dos ensinamentos estoicos. Em meio à tempestade interior, Lúcius buscava refúgio nas práticas que havia aprendido com os estoicos. Ele sabia que era hora de aplicar os ensinamentos em sua vida tumultuada. Enquanto refletia sobre as palavras de Epiteto, Sêneca e Marco Aurélio, ele buscava clareza em meio ao caos.
Estava determinado a controlar suas reações, a transformar a angústia em entendimento. A visualização se tornou sua aliada. Ele viajava para o futuro em sua mente, imaginando desafios e adversidades. Mas agora, ele respondia a eles com serenidade, como um estoico verdadeiro, dominando suas emoções e mantendo a razão. Lúcio se perdia nas páginas de sabedoria, absorvendo os princípios que o fortaleceriam. Ele entendia que o sofrimento não estava nas situações, mas em suas opiniões sobre elas. Ele estava determinado a moldar suas opiniões com a firmeza dos estoicos. A cada respiração, a cada momento de reflexão, ele trilhava o caminho da inteligência emocional. Ele estava construindo uma fortaleza interior, uma defesa contra a tempestade emocional que o cercava. Sua jornada estava apenas começando, mas ele estava se aproximando da maestria das emoções. A reviravolta épica. O dia do julgamento chegou. Ele, que uma vez enfrentou a tempestade interior, agora entrava na sala do tribunal com uma determinação que inspirava respeito. Os presentes na sala estavam perplexos. Eles viram um homem transformado diante de seus olhos. A raiva que uma vez ameaçou consumi-lo havia sido substituída por uma calma resoluta. Lúcio enfrentava o imperador, o homem cujas palavras tinham o poder de decidir seu destino, mas sua expressão era impenetrável. Ele respondia com palavras articuladas, controlando a batalha emocional que rugia por dentro. O imperador, que estava acostumado a intimidar e a subjugar, agora se via diante de uma força que ele não podia dominar, a força da inteligência emocional de Lúcio. O julgamento final. A sala do tribunal estava mergulhada em um silêncio tenso. O destino daquele homem pendia na balança, à espera da decisão do imperador. O imperador, um homem acostumado a comandar e a impor sua vontade, estava visivelmente intrigado. A inteligência emocional daquele homem comum desafiava as convenções e ameaçava mudar o curso dos acontecimentos. As murmurações na sala refletiam a variedade de reações. Alguns estavam impressionados com a transformação de Lúcio, enquanto outros permaneciam céticos, incapazes de aceitar que alguém pudesse controlar suas emoções com tamanha habilidade. Ele não recuava. Seus olhos fixos no imperador eram um testemunho de sua resolução. Ele sabia que o estoicismo havia lhe dado a chave para superar a adversidade e transformar-se em uma força inquebrável. E então, o momento finalmente chegou. A voz do imperador ressoou na sala, ecoando o veredito que determinaria o destino daquele homem. A resposta estava prestes a ser revelada, e a jornada de Lúcio atingiria um ponto culminante. A vitória da inteligência emocional. O silêncio dominava a sala do tribunal, enquanto todos aguardavam a decisão do imperador. Seus olhos percorriam Lúcio, examinando-o de maneira meticulosa. Um homem simples agora enfrentava o olhar do imperador sem piscar. Sua mente estava em paz. Sua inteligência emocional havia conquistado a tempestade. Ele estava pronto para qualquer desfecho que viesse. E então, o imperador sorriu. Era um sorriso carregado de reconhecimento, uma expressão que confirmava a profundidade da transformação que havia ocorrido em Lúcio. A sala do tribunal estava cheia de reações variadas. Alguns sussurravam entre si, maravilhados com a maneira como aquele homem simples e do povo havia enfrentado o desafio com tamanha resiliência e inteligência emocional. Ele foi absolvido pelo imperador e deixou o tribunal como um homem transformado. Sua vitória não era apenas sobre as acusações, mas sobre suas próprias emoções. Sua família o saudava com orgulho, sabendo que ele havia enfrentado a tempestade e emergido ainda mais forte. E assim, a jornada de Lúcio chegava ao fim. Sua vitória era um testemunho vivo da força da inteligência emocional, uma lição de que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, a calma e a sabedoria podem prevalecer. Essa história nos faz refletir sobre a profunda ligação entre a inteligência emocional
e o estoicismo. Como Epiteto sabiamente disse, não são as coisas em si que nos perturbam, mas sim as nossas opiniões sobre elas. Essa é a essência do estoicismo e sua abordagem à gestão das nossas emoções. Sêneca nos lembra que a tranquilidade não está na ausência de desafios, mas na nossa capacidade de lidar com eles. E Marco Aurélio nos incentiva a lembrar que a sabedoria surge do sofrimento e as maiores virtudes nascem da adversidade. Agora, a decisão está em suas mãos. Como você vai aplicar essas lições antigas de inteligência emocional em sua vida moderna? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Compartilhe suas ideias, experiências e qualquer pergunta que você possa ter. Lembre-se de curtir este vídeo se você encontrou inspiração aqui hoje. Comentar é uma maneira maravilhosa de interagir e aprendermos juntos. E se você acredita que alguém em sua vida pode se beneficiar com esses ensinamentos, compartilhe este vídeo para que possamos espalhar a sabedoria estoica ainda mais longe. Obrigado por fazer parte desta jornada. E não se esqueça, em meio aos desafios e às emoções, mantenha a calma e a clareza, tal como os estoicos nos ensinaram. Se inscreva no nosso canal para mais conteúdo inspirador e siga-nos nas redes sociais para ficar por dentro das últimas novidades. Até o próximo vídeo, pessoal!